Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola dominical. A gente está vendo a visão panorâmica da Bíblia e hoje eu fiquei com a tarefa de falarmos sobre dois livros, sobre Amós e Obadias. Então, que essa palavra que eu vou compartilhar que seja realmente algo de bênção para a sua vida. Foi muito abençoador para mim ler Amós e depois Obadias também. Achei muito Jesus aqui também, muito do reino vindouro. Então, espero que você também consiga encontrar Jesus aqui também e que Deus te abençoe nesse tempo. Então, aqui a gente começa, então, com Amós. Amós, aqui eu coloquei como o título como profeta leigo inconformado. Normalmente, um profeta já é inconformado, né? Ele já não está feliz com o que está acontecendo e, normalmente, ele já fala, já derrama do juízo de Deus também sobre outras pessoas, né? Outras nações e tal. Então, normalmente, o profeta já é inconformado. Mas eu também chamei ele de profeta leigo, porque ele mesmo fala que ele não era profeta, né? Ele mesmo fala que ele não tinha a carreira de profeta, o pai dele não era profeta, e Deus o chamou, a gente vai ver isso no próximo slide, acho, e Deus o chamou do meio do campo, né? De cuidar dos figos e de cuidar do rebanho, para fazer isso, né, para profetizar em Israel. Então, por isso que eu chamei de profeta leigo. Um dos versículos mais chaves, né, do livro de Amós é este aqui, né, de Amós 5, 22 e 25, que diz: Eu odeio e desprezo suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Em vez disso, corre a retidão como um rio e a justiça como um rio perene. E aqui, Amós está falando diretamente para Israel, e Israel conhecia, né, as festas solenes e tudo mais, mas eles estavam fazendo isso de uma maneira absolutamente religiosa, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Deixa eu só começar aqui com o nosso primeiro slide. Eu queria falar sobre isso aqui, né, antes de mais nada. Então, na época de Amós, a gente tinha aqui, então, o reino dividido já. Então, tinha o reino de Israel no norte e ao sul tinha o reino de Judá. Então, aqui no livro, né, de Amós, quando a gente for falar sobre Israel, vai estar falando, na verdade, de Israel do norte, né? Não exatamente de todo Israel, porque já aconteceu a divisão do reino. Isso é importante dizer porque o que acontece, né? Essa divisão do reino aconteceu lá com o filho, né, me fugiu? Salomão, isso. Aconteceu lá com o filho de Salomão, né, Roboão, que quis ser muito mais rígido do que o pai, ou alguma coisa assim, e acabou não ouvindo seus conselheiros e aí ele ficou reinando em Judá, e era a linhagem, né, a linhagem de Davi, a linhagem que Deus tinha falado que tinha que ficar no governo. E aí então Judá seguiu esse rei mesmo ele não sendo bom. E o reino de Israel decidiu ir com outros generais, né, com outras pessoas. E aí foi uma sucessão de reis, um atrás do outro, na verdade. Que não era a linhagem de Davi e que não era o que Deus tinha programado para Israel. E aí, então, nessa época, né, já aconteceu essa divisão. O reino de Judá já é completamente separado do reino de Israel. E o reino de Israel, Israel do Norte, está passando por uma época de grande prosperidade, né? Então, o rei de Israel do Norte era Jeroboão II, e ele era muito estrategista, ele era muito bom assim nesse sentido de militar e de econômico até. Então, o reino de Israel do Norte estava muito bem financeiramente, estava muito rico materialmente, mas muito
pobre espiritualmente, né? Eles já tinham rompido bastante com a religião mesmo, né, de Deus mesmo, de Judá. Então, eles já tinham templos em Belém e em outras cidades, né, em Samaria, em Belém. Eles já tinham seus próprios sacerdotes, já tinham até suas próprias imagens também, então já estava uma religião bem corrompida também. Então, eles estavam passando por um tempo muito bom de prosperidade física, material, mas um tempo muito ruim espiritualmente falando, né? E aí o que acontece? Nesse momento, então, é que Deus chama Amós. E aí o nosso autor aqui, Amós, ele era de Tecoa, que é uma região cerca de 19 quilômetros ao sul de Jerusalém. Então, mais ou menos nessa área aqui, né? Então, tá para cá ainda de Jerusalém, né? Então, 19 quilômetros ao sul de Jerusalém. Amós era pastor de ovelhas e ele plantava figueiras, né? Então, por conta disso, por conta desse passado dele ser um homem da terra, né, um homem que mexia com ovelhas, que mexia com árvores, a gente vai ver que tem várias visões e vários paralelos aqui no livro de Amós que são bastante naturais nesse sentido. Então, ele fala bastante de rio, como eu falei no começo, ele fala de fruta, ele fala de colheita, porque é alguma coisa que era muito próximo do profeta, né? Então, é Deus usando o profeta naquilo que era do profeta também, né? Usando ali a personalidade, a característica daquele profeta, né? Então, Amós ouviu o chamado de Deus para o ministério profético quando guiava o rebanho e profetizou em Betel, no Reino do Norte, que era bem aqui, durante o reinado de Jeroboão II. E durante o reinado de Uzias em Judá. Então, já era o rei Uzias aqui em Judá e em Israel do Norte era o Jeroboão II. Amós pregou a um povo que estava experimentando um período de grande sucesso material e político, mas muita miséria espiritual. As pessoas que estavam perigosamente satisfeitas consigo mesmas. Né? Então, isso aqui, eu acho que é bastante interessante a gente pensar. Né? São pessoas que estavam perigosamente satisfeitas consigo mesmas. Então, eu sei que, às vezes, a gente olha alguns livros aqui, principalmente esses profetas menores, e a gente pensa até, nossa, mas por que isso seria relevante para mim hoje, né? Mas se a gente for traçar uns paralelos assim, e a gente pensar em como a gente está com a nossa vida espiritual também, esse povo estava muito satisfeito espiritualmente falando, assim, achando que eles estavam muito bem, né? Mas, na verdade, estavam numa miséria espiritual terrível. Né? Então, eu acho que isso pode servir de alerta para a gente também, fazendo um paralelo. E, falando em paralelo, Amós foi contemporâneo de Oséias, Miqueias, Isaías e Jonas. Então, eles foram mais ou menos ali na mesma época. Ok? Dando seguimento aqui. Isso. Agora falando sobre o livro mesmo. Né? Então, o livro de Amós ele não é um livro muito grande, são 9 capítulos apenas, e a gente pode dividir ele em 3 partes, né? 3 grandes partes. Na verdade, o livro ele é uma coleção de sermões, poemas e visões do profeta. Então, eles foram compilados, né, esses sermões, esses poemas, essas visões desse profeta foram compilados, e aí eles dão ao povo de Deus uma ideia da mensagem divina contra o reino do norte, contra esse reino que estava perigosamente satisfeito consigo mesmo. A primeira parte da mensagem, a primeira parte do livro, é muito interessante, que são, aí no capítulo 1 e 2, né, que são mensagens às nações e a Israel. Então, é muito interessante, né, porque a gente começa aqui lendo o livro de Amós e diz assim, né, Amós, capítulo 1, versículo 1, diz assim, palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, são palavras que Deus deu a respeito de Israel, mas aí, logo depois disso, Amós começa a entregar julgamentos de Deus, mas não diretamente para Israel. Ele começa a falar de Damasco, que era um pouco para cá.
não era exatamente Israel. Então, é muito interessante, porque ele começa falando de Damasco, depois ele fala de Gaza, depois ele fala de Tiro, de Tiro, Edom, Amon e Moabe, Judá e depois Israel, né? É muito interessante, porque Amós começa a pregar essa mensagem contra Israel, e ali no meio, né, lembrando, então, Amós estava aqui em Betel, e ele começa a falar contra esses povos que estavam em volta do reino de Israel do Norte. Então, quando ele começa a falar contra esses povos, o pessoal que estava ali em Israel do Norte, ouvindo ele, começa a concordar, não é mesmo? Porque realmente esse povo não conhece a Deus, eles são terríveis, né? E então alguns autores chamam essa maneira de Amós pregar de o laço de Amós, porque ele vai cercando, né? Vai cercando o alvo, vai formando o panorama e apertando o cerco até que ele fala de Judá, que como é uma época em que Israel e Judá estão realmente com relações muito difíceis, né, e até eu diria cortadas, e aí Israel concordando que Judá deveria ser punido, e aí, depois de tudo isso, que Israel ali estava concordando com o que o Amós estava falando, aí Amós fala, então, e vocês também. E vocês também têm pecado assim. E vocês ainda mais têm pecado assim. Então, é uma coisa bem estratégica e bem interessante desse começo aqui. Então, ele parece que não vai chegar em lugar nenhum. E aí ele chega tão forte ao ponto que é bastante interessante. E aí, depois disso, a gente já vai para a segunda parte do livro. Então, são 3 partes. Essa é a primeira parte, o laço de Amós. A segunda parte é uma mensagem a Israel e seus líderes. Então, ele começa a elencar todas as coisas que Israel está fazendo, tudo que eles têm feito contra Deus e contra os mandamentos de Deus, e até contra os seus vizinhos, né, e contra Judá, enfim. Então, ele começa a linkar várias coisas. Eu destaquei algumas coisas aqui, né? Eu subdividi essa segunda parte nessas 4 passagens aqui. Então, eu falei sobre ali a rebelião do povo escolhido, né, em Amós 3:2, que diz: escolhi apenas vocês de todas as nações da terra, por isso eu os castigarei por causa de todas as suas maldades. Eram pessoas que já tinham ouvido falar de Deus. Não é que eles já tinham ouvido até, é que eles já tinham visto, né? Eram ali os descendentes do pessoal que estava ali aos pés do monte quando o povo recebeu os mandamentos de Deus. Então, não eram pessoas ímpias, que não conheciam Deus, que não sabiam o que estavam fazendo. Eram pessoas que tinham escolhido ir contra o que Deus tinha decidido. Então, eu achei interessante que ele falou sobre isso, né, sobre a rebelião do povo escolhido. Depois, essa parte que eu vou ler, que eu gosto bastante, dos princípios e lógica. Tem algumas coisas bem interessantes nessa parte. Aqui no capítulo 3, nesses versículos, do 3 ao 6, ele usa, Amós aqui usa uma figura de linguagem bastante comum até para os judeus, né, para os hebraicos, né? E ele fala sobre algumas estruturas, algumas perguntas, e que a resposta é sempre sim, né? Então ele vai fazendo algumas perguntas, é um recurso poético, na verdade, deles, né? E são perguntas meio retóricas, né? Então ele fala, por exemplo, né, no 3 ele fala: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem em acordo, né? Então, será que 2 pessoas vão caminhar na mesma estrada se elas não quiserem chegar na mesma direção, né? Não. O leão ruge na floresta se não apanhar alguma presa? Então, se o leão rugir, ele não vai apanhar a presa, porque a presa vai ser espantada pelo rugido. Então, não. O leão novo ruge em sua toca se nada caçou? Novamente, mesma ideia do anterior? Não.
Ah, o 5 agora, né? Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada. Uma armadilha é algo intencional, né? Tem que ser, a pessoa tem que ter a intenção de que aconteça alguma coisa. Não, também não acontece, né? O 6 também é interessante, né? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme. E aqui as trombetas eram como aqueles sinais, aquelas sirenes de guerra, né? Quando tinha guerra, né? Eu vejo aqueles filmes de guerra e isso que vem na minha cabeça quando eu penso nesse versículo, que é aquela sirene de guerra soando na cidade, todo mundo sabe que está vindo o inimigo e que vai cair bomba na cidade e as pessoas correm para se proteger. E é esse o sentido da trombeta, né? A trombeta era soada nessas situações. Então, se a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Lógico que treme, né? E aí, o final do versículo 6, eu acho interessante também, porque ele fala assim: ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado, e isso tem muito a ver com esse pensamento judaico de que tudo vem de Deus, né? As coisas boas, as coisas que a gente considera coisas boas e as coisas que a gente considera como coisas ruins, né? E não é que aquele ditado popular que Deus escreve certo por linhas tortas, não. É que Deus muda o mal em bem. E não há nada que fuja do controle dele. E é isso que esse versículo está dizendo, né? Que nada ocorre sem que Deus queira. Então, está sempre tudo sob controle dele. E aí, e aí nessa lista aqui de perguntas, né, que a gente já sabe a resposta, né, que perguntas retóricas aqui, aí tem esse versículo 7 aqui, que diz, né, certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. E aí, Amós está dizendo, eu sou essa trombeta que está tocando para vocês hoje. Deus está falando, escutem, né? Façam como Ele está dizendo, né? Prestem atenção. E isso aqui é um princípio também muito interessante para a gente ver hoje também, né? Deus fala conosco, Deus quer compartilhar conosco. Deus quer compartilhar do que Ele está fazendo, do que Ele vai fazer. Ele gosta de trabalhar desse jeito na história. Então, Ele escolheu pessoas para escrever a Bíblia. Ele escolheu pessoas para andar com Ele, para compartilhar. E Ele gosta desse tipo de relacionamento. Ele anseia por isso também. E que precioso que é isso, né? Que precioso que é poder participar disso com Ele, né? Enfim, então eu gosto bastante dessa parte, né, dos princípios de lógica que tem aqui em Amós. O versículo 8 também é um princípio de lógica, né, que fala, o leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Nossa, acho muito bom esse versículo, muito bom mesmo. Aí depois a gente entra no capítulo 4 com a longanimidade de Deus. E aí, nesse capítulo 4, Amós descreve vários momentos em que Deus fez coisas ali com o povo de Israel do norte para dar chances para eles se arrependerem, e eles não se arrependeram. Então, ele está explicando, ele está demonstrando, está desenhando a longanimidade de Deus para com esse povo. Então, por exemplo, ele fala aqui ali eu anotei o 12 e o 13, mas antes disso, ele fala no 6, por exemplo, fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim. Então, essa já foi a primeira chance. Aí a segunda foi no versículo 7, retive a chuva, e vocês não se voltaram para mim. No 9, castiguei seus jardins e suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugem, gafanhotos os devoraram. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim. Enviei pragas para vocês como fiz no Egito. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. E mesmo assim, enfim,
Eu já perdi as contas, né? Eu tive que ficar contando aqui para ver quantas vezes Deus tinha dado essas chances para eles. Aqui eu contei 5, mas essas são as 5 que eu consegui contar. Mas aqui, então, demonstra bastante da longanimidade de Deus, né? Deus é tardio em se irar, né? Deus não tem prazer em se irar, ele é tardio em se irar. E aí ele termina esse versículo 4, eu achei bem interessante essa parte também, que ele termina o versículo 4 falando para o povo o seguinte, né? Agora é Amós falando. Amós dizendo, preparem-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. E aí começa a descrever, né? Aquele que forma os montes, cria o vento, revela os seus pensamentos ao homem, aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra, Senhor dos exércitos é seu nome. Então, preparem-se para se encontrar com esse Deus. No começo desse versículo, é que eu li um pouco mais tarde aqui, né? Mas o começo fala, por isso ainda os castigarei, ó Israel, porque eu farei isto com vocês, preparem-se para encontrar com seu Deus. A gente pensa às vezes que Deus é só aquele, Deus é só o cordeiro, mas Deus é o leão também, né? Então, e aqui Deus está mostrando um pouco da ferocidade dele também, né? Nesses versículos. E até relacionado com isso, né? Com essa grandiosidade de Deus, a justiça de Deus manifesta também no versículo, no 5:18, diz o seguinte, fala assim, ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor, o que pensam vocês do dia do Senhor? Será dias de trevas, não de luz. Então esse povo que estava aqui achando que estava tudo bem com eles, achando que estavam tranquilos, né, em relação às suas vidas espirituais, vamos dizer assim, e aí Amós está dizendo, vocês estão loucos, vocês estão achando que quando Deus vier, quando o Senhor vier, vai ser um dia tranquilo, um dia bom para vocês, mas não, vai ser um dia de trevas. E que loucura é isso, né? Que ao mesmo tempo que o dia do Senhor vai ser um dia terrível, também vai ser um dia maravilhoso, porque vai ser um dia em que a justiça de Deus vai ser feita. Então, vai ser glorioso, mas também vai ser terrível, né? Muito intenso isso também. Mas, enfim, essa é a segunda parte do livro. Então, ele falando sobre essas mensagens para os líderes de Israel, né? E sobre o porquê Deus está fazendo isso, né, com Israel, né? E não é por qualquer coisa. A terceira parte do livro, eu acho que talvez seria o que nos daria mais esperança, né? Na terceira parte, não, a terceira parte não quer chegar. A terceira parte chegou. Ok. Então, na terceira parte, a gente tem algumas coisas interessantes também. A gente tem as visões de Amós. Lembra que esse livro é uma coleção de profecias, sermões e visões. Então, ele foi organizado depois que Amós entregou essas coisas. Então, não quer dizer que ele só teve as visões no final, né? Mas, enfim, tem algumas visões aí aglomeradas aqui no final. Então, tem essas visões dos gafanhotos, do fogo e do prumo, e é bem interessante também, porque ele fala dos gafanhotos, por exemplo. Ele fala que ele vê uma nuvem de gafanhotos vindo sobre Israel, e aí Amós clama e fala, mas Israel é pequeno, Israel não vai conseguir suportar isso. E aí Deus retém essa ira. E aí a mesma coisa em relação ao fogo. E aí quando chega na vez do prumo, aí não dá mais, né? Aí o versículo chave seria aqui o 7:8. Que fala o seguinte, e o Senhor me perguntou, o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor, veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo.
não vou poupá-lo mais. Então, chega. Chegou uma hora em que realmente o cálice da ira de Deus se encheu ali e realmente ia acontecer. E aí, Amós está nesse momento, então, durante os acontecimentos desse livro aqui, ele está ali em Israel do Norte, e Israel do Norte já tem toda uma outra um outro rei e outros sacerdotes, né, e outros lugares de templo. E aí um desses sacerdotes, que é Amazias, vai confrontar Amós também. E aí tem tem essa passagem em que Amós fala justamente aquilo que eu falei no começo, que ele não é um profeta de carreira, né? Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Eu não estou aqui exercendo um ministério que é de pai para filho, né? Tipo, um filho de profeta, né? Ou ele não frequentou nenhum grupo de profetas, nenhuma escola de profetas, que também já existia na época. Mas ele simplesmente estava fazendo o que Deus estava mandando ele fazer, né? Então, eu achei interessante ele nessa simplicidade. Deus disse, né? Vai profetizar ao meu povo. E ele foi. Achei muito legal isso. E aí, uma outra visão de Amós, que é essa aqui, e lembra que Amós é um cara da fazenda, né? Um cara que lida com árvore, que lida com ovelhas, né? Então achei bem interessante essa aqui, porque não tinha tanto significado para mim quando eu li a primeira vez, mas depois que eu comecei a pensar nisso, aí fez mais sentido, porque ele vê um cesto de frutas maduras. E aí esse cesto de frutas maduras significa a destruição de Israel. E aí eu fiquei, mas como assim, né? Eu vou ler para vocês, né, o capítulo 8, versículos 4 a 6, diz o seguinte. A visão é aqui no comecinho, né? A visão do cesto maduro é aqui no comecinho, no capítulo 8, mais versículo 2, que fala: o que você está vendo, Amós? Ele perguntou. E Amós respondeu: um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor disse: chegou o fim de Israel, meu povo, não o pouparei, não mais o pouparei. E eu fiquei, mas como assim, né? O que os cestos maduros tem a ver com isso, né? O cesto de frutos maduros tem a ver com isso. Mas para alguém que mexe com árvores e com cestos, né? E ele com frutos, né? E ele era essa pessoa, né? Ele mexia com figos. Chega um tempo em que é hora de colher esse figo. Chega um tempo em que o fruto está maduro. É a hora, né? E assim como um fruto é arrancado da árvore, Israel ia ser arrancado também da terra. Então tem esses paralelos. E foi mesmo, né? O que sobrou, né, de Israel mesmo, né, de Israel mesmo, né, antes de Israel do Norte, o que sobrou de Israel foi Judá. Né, porque Israel do Norte foi realmente levado completamente pelos assírios e nunca mais voltou. Realmente desapareceu, foi arrancado da terra. E não era por acaso, né? Eu marquei aqui o 8, 4 a 6, mas um pouco do que estava acontecendo em Israel do Norte. E estava acontecendo o seguinte, aqui no 4 diz assim: ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? Então eles estavam querendo muito que acabasse logo o sábado para eles voltarem a trabalhar, para eles voltarem a explorar as pessoas, a vender logo as coisas. Que continua aqui, né? E quando terminará o sábado, para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias. Então, estavam realmente explorando tudo que eles poderiam das pessoas. E aqui o que me chamou mais atenção foi essa última parte do versículo 6,
que diz que vendendo até palha como trigo. Então, estavam vendendo como se fosse alimento, uma coisa que não era alimento para o povo. Então, estava assim, um nível, sei lá, qualquer semelhança com a atualidade, talvez, né? Mera coincidência, não sei. Mas estava bem, bem difícil. E aí seria um livro muito pesado se terminasse assim. Não que seja um livro muito leve, né? Porque é um livro de muito julgamento, né, contra Israel, contra o Reino do Norte. Mas tem o final do livro. Tem o final dessa história, que é que a restauração de Israel, no capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9, do 11 ao 15. E aí, nesse final, fala sobre a restauração de Israel. E aí fala, né, que ele vai restaurar a tenda caída de Davi, que ele vai consertar o que estiver quebrado, que ele vai restaurar as ruínas, que ele vai reerguer as coisas, que ele vai... o 12 é legal, né? Para que o meu povo conquiste o remanescente de Esmon e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor. Então, todo mundo vai ser restaurado. E aí tem essa promessa, né, da casa de Davi sendo levantada novamente, o futuro reino acontecendo aqui de novo, o futuro reino vindo, né, finalmente, e o reinado completo de Deus aqui na terra. Então, tem essa promessa aqui nesse livro. E aí, Jesus reinando no reino vindouro. Uau! E aí, realmente seria um livro muito, muito mais triste se não tivesse esse final redentor, se não tivesse essa promessa, essa lembrança de que sim, ele voltará. Sim, ele vai consertar tudo, ele vai consertar tudo que está quebrado, ele vai reerguer o que está caído, ele vai restaurar a terra. Muito bom esse final. E isso é o livro de Amós. E agora a gente vai falar sobre o livro de Obadias. O livro de Obadias é ainda menor do que o livro de Amós. Ele é só um capítulo. Ele é um daqueles profetas que, como eu falei no começo, né? Puxa vida, mas por que esse profeta menor está aqui, né? E só lembrando, né, que o nome é profeta menor, mas não é porque eles são menos profetas, é só porque eles escreveram menos. E os livros deles são menores, é só por causa disso. Não tem nada a ver com o tamanho do espírito que estava sobre ele, né? Porque era o mesmo espírito para todos. Mas o que o livro de Obadias está fazendo aqui, né? Basicamente, o livro de Obadias é um livro que fala sobre o juízo de Edom. O que é isso, né? Então, Deus estava usando a vida de Obadias para dizer que ele ia julgar, que ele ia contra a nação de Edom. Isso é relevante. Já digo por quê. Edom é uma figura da humanidade, na verdade. Tanto é que as palavras que você escreve Edom, você escreve... As palavras não, né? As letras que você escreve Edom no hebraico são muito parecidas com as letras que você escreve Adão, que é a humanidade, que é o homem. Então, Edom é uma figura da humanidade. E aí, as mesmas coisas que Deus fala para Edom, a gente até pode aplicar para a humanidade também. E existe também esse versículo muito precioso de Obadias, é um capítulo só, né? Então é o versículo 15, a primeira parte, que diz: o dia do Senhor está próximo para todas as nações. E lembra que eu falei agora sobre isso quando estava falando de Amós, né? Que o dia do Senhor vai ser terrível e incrível, né? Terrível e maravilhoso. Então, ao mesmo tempo que vai ser um dia em que vai cair juízo mesmo sobre as nações, também vai ser um dia maravilhoso, em que as coisas vão ser restauradas, em que o reino de Deus vai vir completamente para cá. Então, vai ser um dia maravilhoso também. Então, essa é uma promessa muito boa e muito terrível ao mesmo tempo, né? Mas vamos lá, vamos falar do livro em si um pouco mais. Não, antes disso, eu separei aqui algumas coisas para a gente entender melhor o livro. Então, quais são os personagens desse livro? São Obadias, né, que é o autor do livro, Edom, que eu já vou falar um pouco mais sobre isso, Israel e todas as nações. Então, sim,
trata de todas as nações, trata da gente também. Edom, né? Por que Edom está entrando nesse... Por que tem um livro exatamente para isso? Por que Edom foi julgado com tanta ênfase, né, por Deus? Né? O que está acontecendo? Edom era parente de Israel. Não era só um parente, era um parente muito próximo de Israel. Aqui eu coloquei os descendentes de Terá. Né? Terá foi o pai de Abraão, que foi o pai de Isaac, que foi o pai de Jacó, ou seja, de Israel. E aí, aqui nessa árvore genealógica, eu coloquei aqui as pessoas que estão com ligação em vermelho, são os casamentos. Né? Então, Abraão casou com Sara, e né, também teve filhos com Agar, também, né, que teve Ismael, e aí deu origem aos ismaelitas. Também teve filhos com Quetura, que foi depois de Sara, né, depois de Sara falecer. Ele também teve esse outro casamento, também teve filhos com Quetura, e também teve povos que vieram de lá. Aqui também para o lado de cá, né, Arã era o pai de Ló, e aí Ló também teve, né, os moabitas e os amonitas. Lembra de Amon, que a gente falou, né, de Moabe, que a gente falou, que ia ser julgado também em Amós? Está aqui, ó. E aí, de Isaac e Rebeca veio Jacó, que é Israel, e Esaú, que é Edom, de onde vêm os edomitas. Então, é desse cara aqui que a gente está falando nesse livro, é de Edom. E aí, é bem interessante que muitas vezes no livro de Obadias, Obadias não chama Israel de Israel, mas chama Israel de Jacó. E isso enfatiza a intensidade disso, a intensidade do quanto Edom tinha feito uma coisa ruim, uma coisa intensamente ruim, porque Edom era irmão gêmeo de Jacó, né? Esaú era irmão gêmeo de Jacó. Então, é uma ferida muito profunda e muito intensa, né? E aí, só para a gente localizar aqui, eu coloquei um mapinha aqui do lado também, só para a gente localizar. Então, Israel do Norte, Israel e Judá. E aí Edom ficava um pouco mais para baixo. E Edom era um lugar onde tinha bastante montanhas, era uma região bastante montanhosa, e aí o povo de Edom fazia suas casas, suas cidades em montanhas. Né? Então, eles ficavam fisicamente mais altos do que Israel, mas eles também tinham um pensamento de que eles estavam mais altos do que Israel também em outros sentidos, né? Então, eles não estavam apenas eles não pensavam que eles estavam apenas só fisicamente mais altos, mas eles achavam que eles também eram mais altos e melhores do que Israel também. E aí tem alguns versículos chaves aqui em Obadias, né? Eu separei esses versículos aqui. Esse primeiro versículo tem a ver com essa questão que eu falei, deles ficarem num lugar mais alto e, por conta disso, serem arrogantes. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo, quem pode me derrubar? Eles eram uma nação bastante forte, né? Uma nação bastante de guerra, né, Edom. Então, eles tinham esse pensamento de que realmente, quem é que pode contra nós? Né? O segundo versículo aqui que eu destaquei foi Obadias 10. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, seu irmão gêmeo, Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Bom, nem preciso dizer que realmente isso aconteceu, porque... Né? Quem é Edom hoje na fila do pão, não é mesmo? Mas que violenta matança foi essa? Né? O que aconteceu aqui? O que aconteceu foi que quando... Deixa eu voltar lá no mapa. Bom, primeiro, quem foi arrancado da terra foi Israel do Norte. Né? Então, os assírios vieram e varreram Israel do Norte. Desapareceu. Depois disso, o próximo império que se levantou e que conquistou os assírios, inclusive, foi o Império Babilônico. E o Império Babilônico veio, né, por cima
e também começou a atacar Judá, né, dessa vez, né, porque Israel do Norte já não existia, e aí começou a atacar Judá. E nesse momento em que o Império Babilônico veio para atacar Judá, e que Judá estava mais fraco, foi nesse momento que Edom resolveu atacar Judá também. Né? Então, aproveitou a fraqueza de Judá, a fraqueza de Israel, para conquistar várias coisas e riquezas em Judá. Então, foi essa violência que aconteceu, essa deslealdade que aconteceu, eram povos irmãos, né? Que sempre tiveram um relacionamento muito tenso, né? Porque o relacionamento já do próprio Jacó e de Esaú já era muito tenso, né? E isso os filhos, né, foram levando, né? Gerações futuras foram levando. Mas foi por causa dessa violenta matança que eles fizeram. Isso é um dos grandes, né? Dos grandes motivos, né? Não foi só por isso, mas por causa dessa grande violência que eles fizeram, Deus disse que eles seriam eliminados para sempre, que eles seriam cobertos de vergonha e eliminados para sempre. E aí o versículo mais chave que eu acho, né, sobre o livro de Obadias é o 15, né, que já estava lá no começo também, mas só a primeira parte, que eu coloquei, né? Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Amém. Amém e amém, né? Porque, como eu falei, vai ser um dia maravilhoso e terrível. E aí essa segunda parte eu achei interessante também. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. É um princípio bíblico, né, do que o que você semear, você vai colher. Então, se você semear maldade, Edom, você semeou maldade. Então, você vai colher maldade. É um princípio bíblico, né? Mas, assim como Amós, Obadias também termina com essa nota alta, com esse crescendo, né, sei lá, de que os vencedores subirão ao monte de Sião para governar a montanha de Esaú e o reino será do Senhor. Então, ainda assim, né, nesse livro curtinho e falando sobre Edom e meio que sobre a humanidade também, ele termina falando sobre isso, sobre o reino de Deus que vai vir. O reino será do Senhor. Né? Então, ainda assim, ainda tem essa esperança lá no final da história, que sim, Deus vai vir, sim, Deus vai governar, Ele vai consertar tudo, Ele vai erguer tudo. Eu acho que isso é muito precioso também. Então, para resumir essa parte aqui, né, sobre o livro de Obadias, então, ele é o livro mais curto do Antigo Testamento. Ele só tem 21 versículos, né? É o livro mais curto mesmo. Ele é cheio de poemas do julgamento divino contra Edom, né? Contra esse povo antigo. Né? E aqui tem essa caracterização, né, de Edom na montanha, né? Porque ele era uma região montanhosa mesmo, né? E aí eu coloquei também os símbolos aqui, olha só como são parecidos, né? Edom são esses símbolos aqui, é assim que se escreve, né? E Adão, né, a humanidade, né, muito próximo, né, à escrita, né. Então, o orgulho de Edom é um exemplo da condição humana, é um exemplo do que nós fazemos como humanidade, né, infelizmente, né. E a queda de Edom aponta para a vinda do reino de Deus sobre todas as nações. Então, sim, em algum momento, né, que Deus sabe e que Ele vai liberar em breve, se Deus quiser. Jesus vai vir e vai cair sobre todas as nações e vai governar sobre todas as nações. E é sobre isso, então, que é o livro de Obadias, e é sobre isso, então, que é o livro de Amós também, né? E aí, com isso, a gente falou, então, sobre os livros de Amós e Obadias. Eu espero que vocês tenham visto Jesus aqui também, como eu vi, né, nessa questão do reino vindouro. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais de por que esses livros estão na Bíblia, porque eu também sempre tive essa dúvida.
mas eu consegui enxergar esses paralelos com a humanidade, com as nossas vidas e com coisas que nós fazemos. Parece que algumas coisas aqui parecia que estava falando sobre, né, coisa muito recente, na verdade, né? Se mudasse aqui de Israel do Norte para Brasil, ou de Edom para Brasil, será que seria tão diferente assim, né? Mas isso mostra, esses versículos, esses capítulos mostram um pouco do caráter de Deus, e eu espero que isso possa abençoar a vida de vocês e que vocês possam entender um pouco mais também sobre o que Deus está dizendo aqui. E eu oro para que o Senhor esteja acendendo mesmo essa esperança no coração de cada um de vocês, de que sim, o reino de Deus vai vir, que sim, Ele vai restaurar todas as coisas, e de que Ele tem o controle sobre tudo. Amém? Deus abençoe vocês.